Carlo queria ir ao banheiro, mas percebe que não conseguia se mexer, não podia se levantar da cama. Não havia forças, tinha sido atingido por uma importante forma de astemia. Me chamou para ser ajudado e, com muita fadiga, junto ao meu marido, conseguimos levá-lo ao banheiro. Ficamos muito alarmados. Decidimos de chamar o antigo pediatra do nosso filho, um professor de Milão bem conceituado que tinha se aposentado, mas nós confiávamos cegamente nele. Nos disse para levarmos Carlo imediatamente na clínica Demarchi, onde ele tinha sido primário por muitos anos. Ele foi muito gentil conosco. Avisou os médicos antes que chegássemos na clínica e, em particular, avisou o médico primário especializado em hematologia pediátrica. Com muita fadiga, conseguimos levar Carlo ao hospital. Rachés, o nosso doméstico, estava de folga. Assim, meu marido e eu colocamos nosso filho na poltrona com rodinhas da sua escrivaninha. Conseguimos transportá-lo de qualquer modo até o elevador, até subir no carro. Me lembro que Milão era blocada por causa de uma maratona no dia seguinte. Entre mil aventuras, conseguimos chegar na clínica. Em frente à entrada, 2 enfermeiras correram e transportaram Carlo para dentro. Logo lhes deram carinho e conforto. Foram muito atenciosos com ele e conosco. No limiar da clínica, me viam muitos pensamentos. Me veio logo em mente que eu tinha estado ali, quando o antigo pediatra de Carlo havia vacinado contra hepatite B em 1996. Fiquei impressionada porque a clínica era especializada em doenças oncológicas infantis. O professor havia me dito na época que as mães que tinham filhos doentes tinham um acompanhamento de alguns voluntários externos que ficam à disposição para dar-lhes conforto. Me lembro que o professor tinha me dito que, se eu quisesse, podia participar do grupo. Quando ele me disse, provei um sentimento de angústia e medo. Só de pensar naquelas criancinhas e em suas mães me deixava muito comovida. Não me sentia pronta para algo parecido. Sendo particularmente hipocondríaca, só em pensar me deixava aterrorizada, mesmo porque, me conhecendo, eu me colocaria no lugar dessas mães e teria sofrido muito. Pensando bem, acho que estava atravessando algo parecido. O Senhor, de qualquer modo, teria me preparado para a doença do meu filho. Como dizia São João Paulo II, lembrar-se sempre que o futuro começa hoje, não amanhã. A vida é um mistério. Às vezes do céu nos chegam sinais. Hoje digo que as palavras do professor foram como uma primeira advertência. É essa a dor que você irá atravessar. Aquelas foram meus únicos pensamentos naquela manhã. Enquanto as enfermeiras levavam Carlo para dentro da clínica, tive como por instinto, com o olhar voltado para o outro lado da rua. Avistei a igreja dos padres Barnabite, onde estão as relíquias de Santo Alessandro Sauli. Conhecia bem aquela igreja, mas naquela manhã me sentia atraída por ela. Algo me dizia: olha para lá. Santo Alessandro Sauli foi casualmente o companheiro naquele ano de Carlo.
A cada 31 de dezembro, na paróquia em Milão, se usava de fazer a pesca do santo. Se diz que o santo pescado irá acompanhá-lo em modo especial por todo o ano, a pessoa que pescou. Para isso, é um convite para conhecer a sua história e, de qualquer modo, fazer seu amigo. Carlos sempre pescava a Sagrada Família ou Jesus ou Nossa Senhora. Nós brincávamos com ele por isso, dizendo que era marmelada. Neste ano foi Santo Alessandro Sauli, um bispo barnabista que viveu em 1500, patrono dos jovens, o qual sua festa litúrgica 11 de outubro, um dia que ficará marcado para sempre na história do meu Carlo. Fiquei tocada com aquela igreja que se encontrava exatamente em frente à clínica Demarque. Instintivamente pedi a intercessão a Santo Alessandro e entrei na clínica. Como se fosse hoje, lembro-me as palavras que disse o primário pouco antes do primeiro exame. Carlo foi atingido, sem nenhuma dúvida, de uma leucemia do tipo M3. O primário explicou com ar grave e sem enrolação que se tratava de uma doença e silente que não se manifesta senão no último momento, repentinamente, sem nenhum sintoma e que não é um tipo hereditário. É uma patologia que provoca uma rápida proliferação das células tumorares. Resumindo, faz enlouquecer os vasos sanguíneos. Nos disse que Carlo deveria ser internado imediatamente e que tinham que provar cuidados importantes para tentar salvá-lo. Eles mesmos comunicaram a Carlo sem esconder nada. Quando o primário nos deixou a sós, Carlo permaneceu sereno. Me lembro que fez um sorriso largo e disse: o Senhor me deu um despertador esta manhã. Me impressionei muito com a sua reação, pela sua capacidade de ver aquela situação com serenidade e positivismo sempre. Ainda hoje me vem em mente o lindo sorriso que ele fez. Era comparável quando alguém entra num quarto escuro e se acende um facho de luz. Tudo se ilumina e fica colorido. Isso Carlo fez, iluminou a nossa hora mais escura, acesa com um facho de luz. Saber o choque de uma notícia chocante não deixou que a ansiedade e a angústia tomasse conta, além do sorriso. Me impressionou a sua postura. Carlo não dispensou palavras de preocupação, reagiu confiando no Senhor e com essa confiança decidiu sorrir. Além do sorriso, me impressionou a sua postura. Creio que para ele era claro que a situação era desesperada. Porém, se entregou confiante nos braços daquele que venceu a morte. Do resto, essa sua tranquilidade foi uma das características que sempre lhe acompanharam na sua vida breve. Carlo era sempre muito otimista e mesmo quando alguma coisa parecia precipitar, ele nunca parava de esperar e não se deixava ir para o fundo do poço. Passaram poucos minutos e Carlo é transferido em terapia intensiva. Lhe colocaram na cabeça uma espécie de capacete para a irrigação do oxigênio. Servia para facilitar a respiração. Incomodava muito a Carlo, lhe impedia os movimentos. CPAP é o termo técnico deste salva-vidas, o qual nós somos habituados a ver pela televisão nas salas intensivas durante essa terrível pandemia da Covid-19. Carlo confessou que este capacete foi para ele uma verdadeira tortura e que havia oferecido para a conversão dos pecadores, tendo
vendo todas aquelas pessoas internadas com o CPAP por causa da pandemia, era como se eu voltasse no tempo com o pensamento de 2006, ano da morte de Carlo, e eu constatei que as profundas feridas provocadas por aqueles terríveis dias de paixão ainda estão sangrando aqui dentro. Tinham me permitido de permanecer com ele dentro da UTI somente uma noite, porque depois ele teria que ficar sozinho. E antes que eu me retirasse, Carlo pede para que recitamos o terço juntos. Quase não conseguia falar, mesmo assim ele quis rezar. Foram terríveis momentos para mim. Foi naquele momento que senti dentro de mim nascer um desejo de fazer uma oferta a Jesus, independente do êxito positivo ou não no decorrer da doença de Carlo. Decidi de oferecer aquele meu profundo sofrimento até que eu tivesse sempre um amor maior pelo sacramento da Eucaristia do povo de Deus. Eucaristia era o grande amor de Carlo e de consequência vem a ser também o meu. Juntos rezamos e oferecemos também para aqueles que não conheceram o amor de Jesus Cristo, que pudessem experimentar pelo menos uma vez na vida e de modo especial pedir essa graça para os queridos amigos povos judeus. Desde criança eu tive modo de frequentar diversas pessoas de fé judaica. Muitos deles foram minhas amigas de brincadeiras e jogos em Roma, onde nasci. Pode parecer absurdo, mas conhecia melhor a religião judaica do que católica. Aquela noite não foi fácil para mim. Junto à minha mãe, fiquei na clínica para ser presente a qualquer hora que precisasse ou tivesse alguma alteração. Consegui convencer meu marido a ir para casa repousar. Salve Maria Santíssima e Nosso Senhor Jesus Cristo. Salve o Beato Carlo Acutis, meus amados e minhas amadas. Eu tenho a certeza que esses detalhes são fundamentais para nós, devotos do Beato Carlo Acutis, de conhecer, relatados pela sua mãe no livro Segredo do Meu Filho, que eu tenho a certeza que vai chegar no Brasil o ano que vem. Ativem o sininho para receber as notificações aqui do meu canal do próximo vídeo. Hoje nós falamos do dia 7 de outubro. Próximo vídeo será do dia 8 de outubro, os últimos dias do Beato Carlo Acutis. Até lá!